Fala socorrista, fala resgatista, Edmilson Miranda, instrutor do curso de socorrista resgatista, também do curso de bombeiro civil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda à nossa videoaula de hoje, videoaula muito importante na qual nós vamos falar sobre choque no trauma. Então pegue seu material em PDF, pegue seu material e aí vamos assistir essa aula, porque ela é muito importante, tem bastante informação nessa videoaula, beleza? Então vem comigo. Pois bem, pessoal, choque no trauma. O que seria choque? Não é aquele choque elétrico, né? Não é essa parte de choque. Estou falando de choque, nós vamos falar aqui de 3 choques específicos que você pode encontrar no trauma. Se você se depara com a situação de uma vítima politraumatizada, uma vítima grave, e ela não veio a óbito por causa disso, ou se uma pessoa vem a morrer num trauma, ela vem morrer por choque. O choque, ele, na escala, ele é o primeiro, segundo, terceiro, oitavo, décimo, causa aí de morte de pessoas, no caso de vítima de acidente de trânsito, queda, enfim, qualquer vítima grave aí, ela não morreu na hora daquele acidente, porém, se ela vinha a falecer, ela falece aí por choque, tá? Então você tem que ter um entendimento o que é o choque. Olho na tela, olha esse slide aqui que está bem especificado o que é o choque. Vamos lá. Choque. Choque é uma situação que surge quando a quantidade de oxigênio no corpo está muito baixa, que seria a má perfusão tecidual. Então ela tem uma má perfusão tecidual. Continuando. E as toxinas vão se acumulando, podendo causar lesões nos vários órgãos e colocando a vida em risco. Eu falei isso antes. Quando eu tenho uma má perfusão tecidual, eu tenho essa má perfusão tecidual, e vai dar ali esse problema ali do choque, que ela pode ocorrer de vir a falecer. Continuando aqui, olho na tela. Tem uma extrema importância no atendimento de uma vítima traumatizada, porque é o que mais mata, e eu falei ali antes. Por exemplo, se a vítima sobreviver, a algum grande trauma, ela vai morrer. E se ela vai morrer, seria choque. Beleza? Então, socorrista, tem que ter esse cuidado, porque choque no trauma, falei antes ali, é o primeiro, segundo, terceiro, oitavo, décimo, na posição ali, que é o que mais vai estar matando no trauma. Vamos lá, pensa comigo aqui, imagina comigo, se você foi acionado para um atendimento e através desse atendimento por telefone você já teve ali uma possível situação desse acidente, você já vai para o local da ocorrência entendendo como é que pode estar esse trauma, como é que pode estar essas vítimas. Então você tem que ter ali esse entendimento, tem que chegar e fazer o atendimento através de uma sequência. Nós vamos passar aqui agora, você vai estar vendo ali essa sequência. Pois bem, então, socorrista, olha na tela aí, tela cheia, olha se tem a gente tem esse desenho aqui na tela, você está vendo esse desenho aqui na tela. Olha só, a gente tem três situações, 3 segmentos ali, 3 casos importantes que pode levar uma pessoa ao choque. Olha na tela ali, olha só, a gente tem o coração, tá? A gente tem o coração, que é a grande bomba, o que vai estar mandando sangue para quem? Para os vasos, Então a gente tem os vasos ali nas artérias, que seria a arterial, a venosa, que um vai levar o sangue vermelho vivo, oxigenado e limpo, o outro vai trazer o sangue sujo, que a gente fala, que é para fazer a troca novamente. Então a gente tem o coração, que é a grande máquina, a grande bomba que vai estar mandando o sangue. Aí a gente vai ter os vasos, como você está vendo na tela aí, e depois, através disso tudo, a gente vai ter ali o sangue, O sangue sendo levado para todo esse corpo. Mas o que acontece no choque? O que seria o choque? Quando eu tenho um choque, é sinal que um desses 3 está tendo um problema. Um desses 3 está tendo um grave problema. Ou é a bomba que é o coração, ou são os vasos, ou é a transmissão dessa parte sanguínea. Então, assim, você tem que ir em mente já sabendo que se eu tenho uma hemorragia, um exemplo, se eu tenho uma hemorragia, se eu tenho um problema hemorrágico ali, que eu tenho uma hemorragia interna, externa, eu estou vendo ou não, eu já tenho que ter em mente que essa pessoa vai entrar em choque, beleza? E hoje, o que mais mata em vítimas de trauma é a hemorragia hipovolêmica, tá? Que é a perda de sangue. Então, é o que mais mata hoje no trauma, disparado, tá? Disparado hoje
são vítimas de trauma, né? Que ela tem ali essa hemorragia vai acabar que vai deixar essa pessoa entrar em choque, vai parar a perfusão tecidual vem a óbito, beleza? Então, você tem que ter em mente isso, que um desses 3 casos aí é o que vai ser responsável de nós termos ali essa pessoa em choque. Ou é a bomba, que seria o coração, ou os vasos, que é a parte que vai estar mandando aí o sangue para o corpo, beleza? Seguindo aqui, olho na tela. Então ali, como eu falei para você ali do choque hipovolêmico, que é o choque hemorrágico que mais mata no trauma hoje, tá? Então assim, você vai ter ali a situação, você lembra lá, socorrista, do XABC do trauma, você lembra lá do sample, você lembra lá do HPPPP, então isso é essa sequência, você está percebendo que uma coisa vai levar a outra? Uma situação leva a outra, a gente explica para você dos mínimos detalhes, mas você na hora do trauma é tudo junto, então tem que ter esse cuidado e tem que ter o cuidado com vítima de choque, certo? Seguindo. Aqui o desenho, ó. Então, você está vendo ali que vai estar as ramificações, as artérias, as veias e ali a bomba principal, certo? Continua aí, olho na tela. Choque vasogênico. O que seria o choque vasogênico? Vamos aqui. Vamos olhar de novo a imagem. Pessoal, então, pessoal, o choque vasogênico, o que seria esse aí? Então, a gente vai falar de 3, tá? Desculpa aí, eu esqueci de falar. Nós vamos falar de 3 choques. A gente vai falar do hipovolêmico, a gente já falamos ali que é o sangramento hemorrágico, que é o que mais mata. Vamos falar do choque vasogênico, que é quando eu tenho um problema vamos ser aí mais específico, na distribuição desse sangue. Quando você tem um problema de vaso, pode ser arterial ou venoso. Quando a artéria está mandando esse sangue vermelho, vivo, oxigenado, né, para a célula, ou quando está retornando esse sangue para fazer todo o processo novamente. Então é quando eu tenho um problema. Um exemplo, uma fissura, um corte, uma sucção parcial ou total, que vai estar, um exemplo, num membro superior. Vou ter lá um rompimento de uma veia, um corte numa veia, uma hemorragia interna, na qual está tendo dificuldade de transmissão desse sangue para algum local. Ou interno, um órgão. Então, esse é o vasogênico, quando tem algum problema nos vasos, sendo arterial ou venoso, quando ele está mandando sangue e ele tem um problema para estar distribuindo esse sangue. Então é mais uma causa. Primeiro que a gente falou, hemorrágico, e agora o vasogênico, quando tem um problema nos vasos. Segundo, cardiogênico. Socorrista, muito importante. Quem que é a máquina? Quem que é o motor nosso? É o coração. Então é quando eu tenho algum problema no coração, na máquina, o que faz essa máquina parar de estar mandando sangue, tá? Então esse é o problema cardiogênico. Um exemplo muito fácil aí que você vai ver é quando a pessoa tem um pneumotórax hipertensivo. O que é o pneumotórax? Quando tem esse pneumotórax, você vai ver no desenho lá, você já viu essa aula, pulmão, coração. Quando eu tenho ali esse choque, o hipertensivo, né, que é o que é? Um pulmão pressionando o coração contra o outro, eu vou ter a dificuldade, eu vou estar pressionando o coração, uma parede contra a outra, o coração não vai fazer a função de, né, mandar sangue, de pulsar, bater, sei lá, fazendo com que ele tenha a função limitada ou até mesmo total, que é a função de mandar esse sangue. Então, um dos casos aí, o pneumotórax hipertensivo. Outro, né, quando a gente preenche as camadas entre o coração e a pele. Então, quando a gente para essa máquina, já falamos ali da pneumotórax hipertensivo, que é o problema onde um pulmão doente, no caso um pulmão que vai estar com problema, vai estar pressionando o pneumotórax e hemotórax, vai estar pressionando o coração. A gente também tem aquele problema que quando a gente faz a função do coração não ter a função de estar batendo, né, mandando sangue, recebendo sangue, é quando eu tenho líquido, e esse líquido pode ser sangue, entre o coração e o pericárdio. Entre um e o outro, pericárdio e o coração, quando eu tenho líquido, que ele tem a função, ele para a função de estar mandando sangue. Olha só, socorrista, uma explicação, estou passando aqui um videozinho de, sei lá, rapidão, mas para você muito específico. O que mais mata hoje é o choque. Dentro dele qual? Hemorrágico.
tá? Que é o hipovolêmico, que é o que mais mata. O próximo que a gente falou ali, vasogênico, quando eu tenho problema nos vasos, que eu tenho problema de estar mandando esse sangue principais para os órgãos, para as extremidades, para as ramificações no geral. Terceiro que eu falei aqui agora, que eu estou falando, que é o cardiogênico, é quando perde a função da nossa máquina, né? A máquina ali, o coração, o motor, para de ter sua função, que é mandar. Dei 2 exemplos, através do pneumotórax hipertensivo e também através de ter sangue entre o pericárdio e também o coração. Seguindo, entendido, socorrista? Esses 3 são, eu vou falar de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mas o que eu quero que você tenha entendimento é que esses 3 que eu falei aqui inicial são os 3 que mais matam no trauma, no acidente, vítimas de trauma, acidente de trânsito, queda, enfim, vários acidentes ali que você vai estar tendo um problema. Então são os 3 que você tem que ter em mente no momento que você faz a entrevista, no momento que você faz a avaliação primária, a avaliação secundária. É isso que eu tenho que ter em mente. Eu, socorrista, tem em choque, está em choque. Lembra lá que eu falei lá da pele, da perfusão, pulso e também da pele na parte hemorrágica? Uma coisinha leva a outra. O outro, olha na tela aí comigo. O outro choque nós vamos estar falando aqui agora, que é para explicação. Aí já não é no trauma, aí já pode ser clínico, tá? O choque séptico. O que é um choque séptico? O choque séptico é uma inflamação que ela está tendo uma proporção que ela ela era uma inflamação, uma infecção local, e aonde essa parte já não é mais local, ele vai começar a se espalhar no corpo, vai atingir órgãos, e vai acontecer que você vai ter esse problema que ele era local e se tornou na parte principalmente órgãos, e aí perde as funções, ele vai estar atingindo os órgãos, vai estar perdendo as suas funções. Então isso é um choque séptico, onde eu tinha uma inflamação, onde eu tinha um problema local e esse problema se espalhou a nível de todo o corpo e também atingindo ali os órgãos. Seguindo, o próximo, o anafilático. Choque anafilático, pessoas que têm alergia a alimento, tem pessoas que têm alergia a caju, castanha, a pelo do gato, pelo do cachorro. Outro que é muito importante, todos nós aí conhecemos alguém ou temos na família pessoa que é alérgica a picado de abelha. O que é isso? O anafilático, esse choque anafilático é quando ele está no processo de infecção, no processo de cuidado, o corpo ele larga muito. Ele quer uma proteção, ele larga muita imunidade. Largando essa imunidade de forma muito explosiva, acaba que a gente tem a dificuldade de respiração, glote, epiglote, acaba que a gente vai tendo o sufocamento, vai sufocando. Então, o anafilático é isso, você está com alergia, você tem alergia a qualquer coisa ali que você tenha, abelha, castanha, caju, pelo do cachorro, pelo do gato, e o teu corpo ele vai mandar uma explosão de anticorpos e acaba que através desses anticorpos que vai ter ali a dificuldade de respiração, porque vai ter ali principalmente o bloqueio da glote, epiglote, vai ter ali uma obstrução de via aérea muito, muito grave, muito agressiva, e você pode ter ali sim uma parada respiratória, uma parada cardíaca, se não for feito ali um atendimento rápido, um atendimento específico para essa pessoa. Socorrista, falei de 5 tipos de choque. Quais são os 3 principais aí do trauma? Para o vídeo responde. Lembra? Hipovolêmico, o que mais mata, vasogênico e cardiogênico. São os 3. Aí eu falei de 5, eu falei do neurológico e o séptico. Certo, socorrista? Então assim, no trauma eu vou encontrar esses 3 e no clínico eu vou encontrar, geralmente clínico eu encontro esses 2, que é o séptico pela inflamação que já tomou conta dos órgãos e já foi para todo o corpo, e o anafilático porque uma pessoa foi picada ou está com alergia por algum alimento. Mas o nosso foco aqui sempre é trauma. Então foca ali, você viu as imagens, tem ali na tela, olho na tela de novo, tá aqui ó, a tela novamente. Então a gente tem ali esses 3 ali, que é o coração, os vasos e o sangue. Eu tenho que ter em mente, para eu ter um choque, um trauma através de um choque, eu tenho que ter um problema dentro desses 3, ou o coração, ou os vasos, ou com a distribuição
desse sangue. Espero que você tenha entendido, socorrista. Anota a informação, marca, anota na plataforma ou chama nós no suporte e principalmente tira essas dúvidas na aula prática. Beleza, socorrista? Então, até a próxima aula e um abraço.